No Salmo 62, versículo 2, o salmista diz assim: somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Nesse Salmo 62, na continuidade do texto, mostra ali que o homem e a mulher, eles são assim representados por um muro inclinado, não é? Ou por uma cerca que está prestes a cair. Você já deve ter visto alguma coisa assim, não é? Quando a gente vê um muro muito inclinado, a gente fala assim, não vai demorar, isso aí vai cair, não é? Principalmente se tiver uma ajudinha externa. E no texto, essa ajuda para fazer esse muro inclinado cair são os inimigos, não é? Que ainda se colocam nele. Você já viu aqueles estádios de futebol, né? Que a torcida se pendura na cerca, ela vai dobrando, quer dizer, você fala assim, aquilo vai causar um acidente, né? É exatamente isso que o Salmo está retratando. Homens e mulheres são vistos como muro inclinado, como cerca prestes a cair. No Salmo 62 é dito então que a gente precisa tirar os olhos de nós mesmos, não é? E colocar os nossos olhos naquele que pode, de fato, salvar a gente. Precisa tirar os olhos da nossa condição inclinada, precária, passível de queda, para a gente poder enxergar o socorro que vem do Senhor. Em vez de ficar olhando para si mesmo, não é? Esse muro inclinado, essa cerca que está prestes a cair, ele tem que olhar, como diz o Salmo, no versículo 2, para o alto refúgio, para a torre forte. E aí, nos Salmos, existe um monte de designações que falam a respeito de características de Deus em sustentar uma vida. Ele é a rocha mais alta que ele, é a rocha firme, é onde eu finco os meus pés, é a torre forte, é a torre segura, é abrigo seguro nos tempos de tribulação. São várias as designações, não é? Ou seja, se nós formos um muro inclinado, uma cerca prestes a cair, mas se nós estivermos dentro de um castelo protegido por seus muros, é bem possível que o homem sobreviva. E assim acontece quando nós estamos em Deus, não é? Nós temos as nossas inclinações, nós somos imperfeitos, passíveis de queda, mas nós estamos em Deus. É Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos faz viver e quem nos sustenta, não é? E sabe, meus irmãos, esses recursos, eles não são visíveis a olhos nus, não é? Mas eles são muito reais. São tão reais quanto uma montanha que é palpável ou quanto aquele vale que você enxerga, que cerca os rios, não é? Ou que fazem margem para os rios. Sabe, é assim que Deus é. Deus é completamente real. Esses recursos, embora eles não sejam vistos a olhos nus, eles conseguem ser vistos pelos olhos da fé. A fé acaba então movendo, não é? As nossas vidas, os nossos olhos, para que a gente possa enxergar como Deus ele é proteção. E essa visão ela vai se tornar cada vez mais nítida, dependendo, é claro, do grau de intimidade, de relacionamento que você tem com Deus, inclusive das experiências pelas quais você já passou com Ele, não é? Então, essa fé acaba transportando a gente para além desse muro inclinado que somos nós, para além das nuvens, não é? Que vai inclusive além dos lados aonde elas se formam, para ver com absoluta clareza quem é de fato o nosso protetor. Quem é que nos protege? Quem é que nos mantém? Quem é que nos sustenta, não é? Não é a fechadura de casa, não é o alarme que temos, não é os muros da nossa casa. O nosso protetor é Deus, Ele é a torre segura, e quem nele confia jamais será abalado, não é? É isso que diz o Salmo. Às vezes a gente olha para o sol e não conseguimos enxergar o sol porque existem nuvens escuras que o cobrem. Mas essas nuvens escuras, ela é muito mais fina do que se imagina e ela se dissipa muito mais rapidamente do que se pensa, porque a nuvem nunca vai se comparar àquilo que o sol é, né? A estabilidade do sol. E assim também é aquele que confia em Deus. Ele sabe que, independente das nuvens escuras, existe um sol que brilha, que não pode ser abalado. E por isso ele também não será abalado. Deu para entender? Fica com essa palavra.